Oi, pessoal. Mais aqui de volta. Passei um tempo sem passar a fazer as mensagens, mas foi devido ao tempo que não teve, mas estou aqui de volta, novamente, né? Lógico. Mas antes de começar a mensagem, eu quero dizer para vocês: se inscrevam no meu canal, vá lá na bio e se inscreva de Valdenice Almeida, no canal do YouTube, dê lá o seu like, compartilhe. Acione o sininho para você receber todas as vezes que tiver mensagens novas, você vai receber. Então vá lá e acione o sininho para vocês, para me ajudar no canal, gente. Se inscrevam lá. E hoje a mensagem é limites saudáveis. O que é limites saudáveis? Limites saudáveis envolve dar a si mesmo o espaço interpessoal e mental para que você possa ser você mesmo plenamente. Esse é o limite que você possa fazer. É muito interessante. O limite saudável é você se conhecer, é você se envolver de si mesmo e ter o pleno conhecimento de si. O limite te protege de pressões individuais, comportamentos indesejados, de ter o seu humor, seu tempo ou a sua mente sufocada por outras pessoas. Olha como ele é interessante. Quando você se conhece plenamente, que você conhece a si próprio, que você passa a ser você mesmo plenamente, aí você tem seu autoconhecimento, aí você se protege das pressões indevidas, dos comportamentos indesejados e de ter o seu humor e o seu tempo ou a sua mente sufocada por outras pessoas. Estabeleça limites. Comece com a sua autoconsciência. Primeiro, precisamos estabelecer os nossos limites e tornar-nos consciência daquilo que nos perturba e que nos deixa com raiva ou nos desrespeita. Quando você primeiro tem que se autoconhecer, ter autoconsciência de tudo isso que está lhe perturbando, que está fazendo você tirar do seu limite, que não estabelece os seus limites. É de forma que você tenha consciência daquilo que lhe perturba e que lhe deixa frustrado, né? Com raiva ou que você desrespeita você. Em algumas vezes, temos a sensação de quando alguém do nada faz algo que nos desperta a irritação, a raiva ou a frustração na gente. Como isso pode acontecer? Porque você está tão guardado lá dentro que você não conhece seu limite. Aí quando uma pessoa chega para você, aí vai disparar o gatilho que lhe traz a irritação, a raiva, a frustração na gente mesmo. Às vezes são coisas que está tão guardado aqui dentro. Mas tem uma lista universal que aceita, às vezes, e não aceita. Por exemplo, mentir, roubar, xingar ou insultar a aparência física ou inteligência de alguém são comportamentos que a maioria das pessoas considera ofensivos. Esses comportamentos nos faz parecer essas ações como transgressões aos nossos limites. E realmente é. Se você mata, rouba, xinga, critica o outro da sua maneira física, critica a inteligência do outro, critica o comportamento das pessoas, considera isso ofensivo, com certeza. Você vai considerar sendo uma coisa ofensiva. E você tem que ter muito cuidado com tudo isso. A palavra não é nem cuidado, é você ter seu autoconhecimento de si próprio, que através do momento que você tem um autoconhecimento de si, tudo isso vai acontecendo e você vai fazendo uma autoanálise de você mesmo, que vai sabendo seus limites até onde você pode chegar. E isso é tudo que a gente pode fazer. Em outros casos, podemos nos ofender por conta de algo que é muito pessoal. Muitas vezes a gente se ofende por coisas que as pessoas nos dizem, porque está lá dentro, guardado no nosso gancho. Um gancho dentro da gente, que está lá dentro, tão oculto que você nem lembra mais. Um exemplo pessoal é ficar ansioso
quando alguém levanta a voz por você. Realmente, viu, gente? Isso é muito corriqueiro. Quando uma pessoa levanta a voz para você, aí tudo isso, quando criança, faz lembrar você que seus pais gritavam com você constantemente. E você tem que ter cuidado. Eu tenho mania de dizer essa palavra, né? Cuidado. Mas você tem que estar alerta. Porque isso é um limite que está dentro de você, guardado, um gancho, que você faz lembrar o tempo da sua infância. Ou quando você sofre violência física ou violência mental, né? Que é no grito, que é agressivo, que são todas essas coisas que acontecem. Aí então, quando alguém faz isso com você, você de imediato é levado de volta à situação de ser repreendido e de se sentir oprimido. Com certeza, quando isso faz esse gatilho, faz com que você lembre daquilo que foi quando criança, que você era gritado constantemente, ou quando alguém lhe toca, que teve agressão física, ou um estrupo, ou uma coisa parecida com isso, que fez com que você, quando a pessoa lhe toca, você já se sente assim, repudiado, porque você faz lembrar do que aconteceu com você quando criança. Gente, eu sempre estou falando assim, se a gente não tiver uma vida de infância mais ou menos equilibrada dentro do limite de cada um, com certeza você vai ser um adulto de sucesso em tudo que você for fazer. Não é sucesso só no dinheiro, não. É sucesso emocional, sucesso de equilíbrio, sucesso de seus limites saudáveis com você próprio, que você tem que ser assim. Não tem que ser. Que você pode ser assim. Mas se você tiver um autoconhecimento plenamente de si mesmo. Não é difícil, gente. Basta a gente trabalhar as nossas dificuldades. E para isso existem terapeutas que se chamam psicólogos, que vai trabalhar a sua dificuldade diante de toda essa situação, que faz você relembrar aquele gatilho de quando você era criança, que traz o contato físico quando você é tocado. Aí você se lembra, né? Aí você começa a pensar, quando tudo está acontecendo com você, aí você tire um momento para pensar nos ganchos pessoais. Quais os momentos que dispara as suas emoções de experiências passadas? Tire um momento para pensar sobre isso. Pense agora como você costuma reagir diante de uma situação, por exemplo, que são situações mais corriqueiras que eu botei aqui. Para que você estabeleça limites, é importante você estar consciente deles. E através dessa consciência é começar a praticar a meditação, prestando atenção durante o dia àquilo que te perturba. E se alguém te irrita ou frustra, e se for intencional, que para a pessoa não fez para ofender, mas você se sente inconfortável. Muitas vezes, as pessoas, quando a gente tem um gatilho guardado dentro de você, de uma coisa na sua consciência, do seu limite, do que aconteceu com você na infância, geralmente, gente, as coisas acontecem na nossa infância, que na fase adulta vai aparecer diante das situações, da convivência com as pessoas, dos seus limites, daquilo que está guardado dentro de você. Aí você tem que parar para pensar e começar a meditar o que é aquilo que está lhe incomodando. Porque muitas vezes a pessoa faz isso com você, não é de propósito, ele faz incondicional, às vezes até por brincadeira, solta uma brincadeira e que aquilo está guardado dentro de você, aquele gancho, que faz lhe lembrar do que você passou. Aí que está tão escondido que faz com que você fique inconfortável com isso. Aí você tem que parar para pensar e para meditar e prestar atenção de tudo aquilo que te perturba. Comece a pensar sobre isso, para você ver de todas essas coisas. Na psicologia diz assim, de forma simplificada, podemos definir um relacionamento saudável com aquele que dá igualdade de oportunidades aos envolvidos e que harmonia o ambiente. Que a gente tem que ter esse cuidado.
É aquele tipo de relação que há respeito, autonomia, carinho, atenção, liberdade em doses equilibradas e uma relação sem tantas pressões e cobranças. A psicologia diz assim, né? Que tem que ser de uma maneira simplificada, onde você pode ter um relacionamento saudável com igualdade de oportunidades, mas com doses equilibradas, com atenção, com carinho, com autonomia, com liberdade. Não uma relação com tantas pressões e cobranças, mas com liberdade e igualdade. Às vezes a gente tem um patrão que fala com a gente de maneira grosseira. Aí você faz lembrar do seu gatilho, do passado, das coisas que aconteceu com você no passado. Não é isso? Então você começa a lembrar. Mas que existe isso, tem que ter uma parceria entre patrão e empregado. Assim como tem que existir uma parceria entre você e as pessoas que estão ao seu redor, como familiares, no trabalho. Uma boa convivência entre os seres é um fator essencial na vida humana, já que somos socialmente dependentes. É interessante, né? Como a gente é dependente do outro. Nós estamos aqui para servir a um outro. Mas não é para servir, para não ser todo e se humilhar, não. A gente está aqui para servir e ajudar uns aos outros. É essencial existir uma harmonia na vida humana de cada pessoa. Seja entre amigos, seja nos familiares, seja no trabalho, uma relação saudável, em que permaneça satisfeito, apesar de suas diferenças. Porque cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem o seu jeito singular de ser, e a gente tem que respeitar o outro como ele é. Isso é uma forma de limite. O limite saudável é você aceitar o outro com suas diferenças, sem que isso venha lhe prejudicar e não fique inconfortável para você. Deve existir a liberdade de cada um em dizer a expressão o que sente, sem medo de ser reprimido. Isso deve existir entre as pessoas, uma liberdade de expressão, sem medo de que você fique reprimido. Porque muitas vezes a gente não tem a liberdade de expressão, de falar aquilo que está sentindo, porque tem medo de ficar reprimido, que a pessoa não queira mais ter sua amizade, não queira mais estar com você, perto de você. E isso é muito, muito importante para que exista uma harmonia. Por isso, é preciso você ter constantes diálogos e a comunicação aberta das características mais presentes em relações saudáveis. Olha como isso é importante. É preciso ter um diálogo constante e uma comunicação aberta. São algumas das características mais presentes em relações saudáveis. É muito lindo isso, né? Eu acho, sinceramente. O amor e o carinho são fundamentais na construção do caráter e personalidade de uma criança. Vem a história da criança, né? Quando você é criança, que as coisas acontecem e na fase adulta vem aparecer. Mas se você trata o outro com harmonia, com amor, com diálogo, não é preciso gritar, não. O pai, para ter autoridade sobre o filho, não é necessário que ele grita e aponte o dedo, que você tem que obedecer. Não. Tem que ter harmonia, diálogo constante entre o pai e filho, mãe e filho. Estou falando pais, se relacionam os pais que são pai e mãe. Que o amor é uma peça fundamental na construção do caráter e personalidade de uma criança para um maduro relacionamento baseado em confiança mútua. Se eu tenho um bom alicerce no meu ambiente familiar, com certeza eu vou ser um adulto amadurecido e com confiança mútua e sem medo de tomar decisões e de fazer aquilo que você é capaz de fazer. Você sabe por quê? As pessoas não conhecem quais são os seus limites? Por que elas não conhecem? Você sabe quais são os seus? Você já parou para pensar? Como eu disse anteriormente, medite naquilo que está lhe incomodando, que está lhe trazendo desconforto.
Mas você já parou para pensar? Quais são os seus limites? Limite é algo pessoal e individual. É preciso ter autoconhecimento para entender como me sinto, o que eu quero e o que eu não quero, e o que eu preciso e o que eu não preciso. O que eu estou buscando, o autoconhecimento, nos permite legitimar quando a nossa resposta for sim e a não nos sentirmos culpados em dizer não. Limite é algo pessoal e individual. Para que isso aconteça, é preciso que você tenha um autoconhecimento de si próprio e entender como me sinto, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu busco. O que você busca? O que você precisa? E um autoconhecimento também legitimar você de quando a sua resposta for sim e não nos sentirmos culpados por estar dizendo a palavra não, que ela é pesada. As pessoas não gostam de ouvir não. Mesmo quando você está dizendo, mesmo ela sabendo que aquilo não é certo, mas se você chegar para ela e dizer não, ela não gosta. Muitas vezes somos nós mesmos quem desrespeitamos nossos limites de maneira tão corriqueira que nem sequer percebemos. Isso é verdade. A gente está tão acostumado, tão habituado, que a gente mesmo se desrespeita. Porque é uma coisa tão corriqueira que você faz sem você nem sequer perceber que está fazendo isso constantemente. Mas quando você começa a se autoconhecer, aí você começa a se ver diante de toda essa situação. Aí tem um autoconhecimento do que eu preciso, do que eu busco, de eu dizer sim, de eu dizer não sem me sentir culpado. Não saber dizer não significa dizer que você está sendo prejudicado por isso, não. Pelo contrário, você está sendo você no seu limite. Não quer dizer que você se anulou por conta disso, não. Quando não queremos ir a algum lugar para não discordar. Por exemplo, alguém lhe chama para ir a um lugar e você não quer ir. Mas para não discordar, aí você se anula. Cadê seu autoconhecimento? Cadê sua busca? O que você precisa? Você precisa ter limite. Se você não consegue sozinho, procure um terapeuta, um psicólogo, onde possa lhe ajudar. O psicólogo não vai lhe dizer o que você tem que fazer. Ele vai fazer com que você busque seu autoconhecimento através de você mesmo. É isso que o psicólogo faz. O psicólogo não é conselheiro, gente. O psicólogo ajuda você nas suas dificuldades. Também ele não vai dizer o que tem que fazer. Você, por si só, começa a se descobrir e ter seu autoconhecimento. Quando você tem seu limite saudável, você sabe dizer sim, você sabe dizer não, você sabe o que você quer, você tem confiança mútua. Você é um adulto que tem poder de decisão, você é um adulto que se transforma a cada dia e começa a reescrever a sua história. A Bíblia diz que estabelecer limites bem definidos é essencial para uma vida cristã saudável e equilibrada. Aproveitar a vida da melhor forma possível é ter um relacionamento saudável. Quando você tem um relacionamento saudável, você aproveita bem a sua vida, conforme todas as coisas. E ele diz que em Coríntios 10, 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu sempre falo do tema e sempre falo da palavra do Senhor. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Tudo que for fazermos, façamos para a glória do Senhor. Quando você tem seu autoconhecimento,
você começa a ser uma pessoa de confiança, baseada numa confiança mútua, onde você pode se relacionar com as pessoas, no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, com seus familiares, com todas as pessoas ao seu derredor. Eu deixo aqui esta mensagem. Limites saudáveis. E termino com vocês até daqui a alguns dias, novamente, que eu trarei outra mensagem para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Vá lá na bio e se inscrevam, Valdenice Almeida com W. Vá lá, dê seu like, compartilhe, acione o sininho para que vocês possam receber todas as vezes que eu enviar mensagens através do YouTube. Ok, gente? Muito obrigado e tenham uma boa noite.